Vou ler mais um trechinho agora do relatório. Esse relatório do Conselho de Segurança da ONU, que o Lula não quis assinar, inclusive os representantes do governo brasileiro ficaram em silêncio, quando até representantes de países de esquerda assinaram. Então, segundo a constatação de peritos da ONU, o regime de Daniel Ortega praticou crimes contra a humanidade. Aí abro aspas para um trecho do relatório. Os supostos abusos que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária de nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país, não são um fenômeno isolado, mas o produto do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático, fecha aspas. Eles estão enumerando aqui só violações a leis que são quase que internacionais. Por exemplo, todo mundo tem direito a uma nacionalidade no país onde nasce e a permanecer no país, se assim o quiser, né? E as pessoas estão sendo expulsas do país e perdendo a sua nacionalidade lá na Nicarágua. Tá sem som, Fabi. Eu me choco, Cris, porque você, ao ler isso, eu me pergunto se isso não é um retrato do Brasil também, né? A gente está com esse problema, o Brasil está tirando a nacionalidade de brasileiros, cancelando o passaporte via judicial, o que é um verdadeiro absurdo. É no mesmo sentido, a Comissão de Direitos Humanos, né, já com a sede em Washington, já tem uma divisão para o Brasil, assim como já tem para a Nicarágua, esses crimes denunciados. Então, para ver como é grave mesmo a questão de liberdade de expressão, tudo que a gente vem discutindo, ela advém de pactos que o Brasil é signatário. Então, essas violações são violações internacionais, e quando foram olhar para isso, né, o Brasil poderia realmente sofrer uma sanção, como é no caso desse atracamento desses 2 navios aqui do Irã. Né? O Brasil tem, primeiro, um pacto, vamos colocar assim, de muita amizade com os Estados Unidos e Israel, um alinhamento profundo, e aí a gente vê que o Lula acaba fazendo o que o professor Olavo também já dizia. O professor Olavo dizia, né, da inversão das elites, que as elites hoje são representadas por esses grupos globalistas, pelas big techs e etc. Ele até dividiu os grupos, falando do imperialismo chinês, do imperialismo russo, colocando eles como 2 correntes, mas que no momento se conflitariam, e é o que a gente está vendo. O Lula, ele atende os interesses, em primeiro lugar, do Foro de São Paulo, que tem a ver com a narcoditadura, né, da América Latina. E ele fica perdido nas narrativas, porque, ao mesmo tempo, ele tem, sim, né, esse financiamento, essas pautas globalistas, essas que são vinculadas à ONU, essas que são vinculadas a governos suprapartidários. Né? Então, se a gente for ver, nenhum país que tem amor a si mesmo concordaria com a OMS, com a ONU. A gente sabe os problemas que elas nos causaram durante a pandemia, o tanto de mentiras que colocaram para nós goela abaixo e que não tínhamos nem chance de discutir coisas simples. E aí a gente vê, então, essas agendas conflitantes. Então, quando a Karina traz essa entrevista, a gente entende isso, que o Lula fica perdido nas narrativas porque ele tem que atender a 2 senhores, a 2 grupos, um suprapartidário, OMS, ONU, né, essa coisa globalista, e a outra é o Foro de São Paulo, que tem a ver com a narcoditadura, que tem a ver com o dinheiro da América Latina, e que sim, o Brasil tem essa importância absurda. Então, a gente vê que, por exemplo, nas questões como Rússia, que é tão assim sensível, com o Brasil, com o mundo colapsando e talvez infelizmente, numa pré-guerra, né, pela inabilidade desses líderes todos, a gente vê o Lula tendo um alinhamento não pragmático com a Rússia, como conseguiu o governo Bolsonaro na questão dos fertilizantes, para pôr bem pontualmente, e aí a gente vê um alinhamento ideológico, um alinhamento simplesmente, né, porque concorda com aquelas pautas. Então, essa aproximação do Irã vindo para o Brasil, quando o Chile negou, isso é gravíssimo, porque isso mostra o conflito que tem lá do outro lado, mas que o mundo, por ser multipolar, nessa questão da multipolaridade da Rússia, do Irã, da China, que neste ponto eles concordam. Eles querem quebrar com a dolarização dos governos. E a Karina, que está aí
Na Europa, com certeza, ela tem essa visão bem clara de quanto a Europa, a União Europeia, né, os países que estão vinculados ainda à União Europeia, estão sofrendo com esse conflito que já tem um ano da Rússia com a Ucrânia. Porque eu vejo muito claramente que nos objetivos, né, do Putin, do Xi Jinping, de todos esses ditadores, era, sim, né, ir contra a indústria, principalmente a indústria alemã, e está obtendo êxito, está quebrando a rede de manufatura europeia. Então, está deixando, de certa forma, nós, Ocidente, de joelhos. E por trás de tudo isso ainda tem uma coisa muito mais grave, que a gente vê em todas as falas desses ditadores, que é a cristofobia, que é perseguição a quem gosta, né, a quem segue Cristo. Isso é muito claro. Então, na Nicarágua, para voltar e arrematar tudo, nós estamos com um problema que deixaria qualquer ditadura em qualquer época assim completamente abismado. E você não tem uma condenação na ONU, que nem concordamos muito, porque ela não tem esse papel todo, como tanto que não conteve essa guerra da Ucrânia com a Rússia, não é uma questão diplomática, mas nem na ONU ele consegue ceder e condenar essas ações absurdas. Então, veja o antagonismo por servir a dois deuses aí muito concretos. Essas duas pautas que vai conflitar, e eu prevejo aí, só olhando esse cenário, Cris, Karina e Flávio, o pessoal que está nos assistindo nessa noite, eu prevejo que vai colapsar. Então, a gente vai ver duas agendas esquerdistas brigando pelo Brasil e no Brasil. Acompanharemos muito em breve isso. É tudo terrível, mas é importante que a gente converse sobre esses assuntos para estarmos cada vez mais alertas, né? E alertando aqui um detalhe sórdido dessa chegada dos navios iranianos. Teve uma festinha dentro do navio em que integrantes do governo Lula foram convidados, né? Para qual integrantes do governo Lula foram convidados, participaram e, adivinhem, né? Já colocaram sigilo sobre a lista de participantes que estiveram na festinha do navio. O que pode estar por trás disso aí, além de uma grande amizade com mais um ditador? Além de tanto caviar e champanhe. Bom, eu vejo com muita preocupação dois fatores aí do Irã atuais. Uma é a discussão de enriquecimento de urânio, então, portanto, né, tecnologia nuclear, e essa tecnologia pode ser transferida de maneira irregular e ilegal, então essas festas poderiam, né, junto com a bebida e todo o deboche, mas está violando, sim, a nossa soberania. O Brasil tem uma política aí para armamento nuclear específica, né, que deve ser, na minha visão, inclusive, até rediscutida, mas não dessa maneira. Um outro problema bem contemporâneo, que eu vejo com muita clareza, são os drones iranianos. Os drones iranianos são feitos de tecnologia barata, e que foi usado agora, né, está sendo usado ainda na guerra lá de procuração, né, que a Rússia está fazendo com os Estados Unidos em solo ucraniano, e esses drones têm feito toda a diferença, matando muita gente em solo ucraniano, então os ucranianos estão sofrendo demais. E o Brasil está à mercê aí de várias guerrilhas, né, que nós estamos em volta aqui. A gente tem a situação no Peru, que está super complicada, a própria Nicarágua, a Argentina. Por onde nós olharmos aqui, existe problema. Então, só de pensar da importação ilegal, né, desses drones ou de algo aí nuclear, deixa nós brasileiros que temos um pouquinho de nexo com a realidade atual muito preocupado. Então, aqui eu nem me preocupo com os Estados Unidos. Sinceramente, eles que se virem para ajudar a gente nessa, porque o Lula, muito espertamente, foi conversar com o Biden antes de fazer tudo isso, antes de fazer esse alinhamento, né, de deixar os navios iranianos atracarem no porto lá no Rio de Janeiro, e também de dizer que gostaria de fazer viagemzinha à China, né? Então, assim, o Brasil está se colocando num papel extremamente perigoso. Enquanto isso, fica aqui uma pergunta, Cris. E as Forças Armadas, não é para isso, então, que eles servem? Não é para justamente nos garantir a segurança de invasões externas? Eles não têm preocupação nenhuma com o Irã, eles não têm preocupação nenhuma com isso que eu estou apontando, duas coisas factuais, drones e enriquecimento de urânio. Cadê? Cadê vocês? Que já, né, que a gente não pode dizer de outra vertente. Então, isso é o mínimo esperado
para que nós tenhamos aqui uma paz social mesmo, né? Que essa briga que está lá fora não venha a ser em solo brasileiro, porque eu também vejo interesses internacionais de todos os lados tentando fazer com que o Brasil se torne uma Ucrânia no futuro. Eu me preocupo. E aí dá para a gente juntar aqui os Soros, né? George Soros e alguns também agentes americanos esquerdistas também vieram ao Brasil para tentar colocar mais lenha nessa fogueira aqui. Mas cabe tudo no mesmo balaio Lula, né? Porque tem, Fabi, tanto esse apoio ao comunismo, embora eles digam que o comunismo é uma coisa dinossáurica, que não existe mais, está firme e forte na Rússia, se reformulou, na verdade, na China, mas tem perseguição e sumiço de adversários todos os dias na China. A ONU mesmo está denunciando agora o caso dos campos de concentração uigures, tentou aí esse repúdio internacional à Nicarágua, do qual o Brasil ficou fora por causa de Lula, e nesse balaio também cai a guerra cultural, da qual a Escola de Frankfurt é uma parte, mas Lula e todos os seus asséculos e essa militância idiotizada que passou por essa lavagem cerebral e não se percebe vítima, adora se fazer de vítima, mas não se percebe vítima, né? Tá tudo no mesmo balaio, mas é um balaio de poder e de um poder meio que imposto à força. A gente sabe que tem muito desse poder que vai sendo aceito por essa lavagem cerebral mesmo, por essa doutrinação que infelizmente pegou forte no Brasil, mas também tem a força, né, da imposição dessas ideias através inclusive de uniões internacionais. Você trouxe a questão do globalismo, mas eu acho que vale finalizar explicando um pouquinho melhor as suas ideias sobre isso. Sim, Cris. Eles acabam fazendo todos os meios de ação entrarem em vigor e a gente quase não percebe. Então, essa questão da cultura, ela é muito forte no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, essa guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente viu muito forte os russos invadindo a Ucrânia e como a comunidade ou o Ocidente reagiu, acendendo luzes amarelas e azuis, né? Então, é realmente uma cultura um pouco imbecil, porque isso pouco ajuda. E ficou falando o tempo inteiro de tentar construir alguma coisa via ONU. As sanções não adiantaram, não adiantou nenhum discurso duro, porque se trata de coisas concretas. Isso foi alertado, eu lembro das falas do Trump, né? O pessoal quer morrer quando a gente fala isso, mas era meio óbvio. O Putin, ele falava que ele ia invadir, não foi blefe. Tinha toda uma narrativa, ele montou, foi precipitado, foi premeditado, né? Ele criou até uma forma de calçar a economia dele. E no Brasil, olha só, nós vemos as duas correntes que a gente está falando no poder. A gente tem que lembrar que o vice é Geraldo Alckmin, e ele encabeça aí, talvez, a cultura latino-americana que está de olho para esses globalistas ONU, suprapartidários, que tem a ver também com a questão da Amazônia. Petros, né, ele disse recentemente, eu acho recente na história, dizer que a Amazônia deles era para vir militares dessas forças suprapartidárias. E no Brasil não está diferente disso. Se ficar na mão do Lula, entre esses narcoditadores que têm interesses no Brasil, principalmente de corredor de passagem. Se for para o vice Alckmin, é capaz da Amazônia servir, então, a Amazônia pertence a ninguém, pertence ao mundo, o pulmão do mundo, aquela visão completamente equivocada. Macron disse isso abertamente, né? Exatamente. Macron falou isso tem com a todas ver as com letras. Macron, com Trudeau, com esses líderes globalistas que deixaram tão assim aflorado o que são na pandemia e parece que o pessoal já se esqueceu. E aí a gente entra com a agenda SG, na agenda verde, e que existe essa forçação de barra para o Brasil se alinhar, sendo que a Europa está surtindo os efeitos reais de ter feito isso de uma forma de pagação de pauta sem olhar para os problemas reais. Então, hoje eles são escravos da energia russa porque simplesmente, né, aposentaram e falaram, não, a gente tem que ser aqui politicamente limpos. E aí agora a gente vê todos eles quebrando. E eu perguntaria, o que vale mais? A fome, né, desses cidadãos e a quebra real da Europa, da União Europeia e dos valores ocidentais todinhos entrelaçados, ou, né, essa pagação de pau aí, desculpa falar assim, mas eu fico bem irritada, dessa agenda verde. Então, a gente vê Marina Silva, então, nesse governo tem muita representatividade dessa agenda, que não tem nada a ver com realidade. A realidade é dura.
tem que se pensar em tudo isso, mas de uma forma pragmática. Então, o Brasil, infelizmente, está em vias de colapsar, até mesmo porque dentro do próprio governo ele vislumbra essas duas agendas que em algum momento elas vão entrar em choque, mas enquanto isso, os brasileiros sofrem e padecem de uma mídia que não aborda esses pontos que nós trouxemos nesta noite, muito rico esse debate, e que está sendo implementado na minha área, eu posso dizer com prazer, até o livro aqui não é jabá não, mas é uma recomendação que eu sempre faço. Juristocracia deve estar invertida aí, porque a câmera fica invertida, mas juristocracia, que é uma questão de honra. Quem ler sobre isso e saber que não é ativismo judicial, é juristocracia sendo implementada e o Brasil está dando certo, infelizmente, para nós brasileiros.